Olá pessoal do Reino Hacker, aqui quem fala é o Sinks, bem-vindos à última aula de lógica de programação. Hoje estaremos vendo estrutura de decisão e repetição. Como vimos nos vídeos anteriores, até mesmo no exemplo de algoritmo chupar uma bala, na maioria das vezes necessitamos tomar decisões no andamento do algoritmo. Essas decisões interferem diretamente no andamento do programa, e vamos trabalhar com dois tipos de estrutura, a estrutura de decisão e a estrutura de repetição. Comandos de decisão. Esses comandos de decisão são técnicas que conduzem as estruturas de programas que não são totalmente sequenciais, usando instrução de salto ou desvio. Podemos fazer com que o programa proceda de uma maneira ou outra, de acordo com as decisões lógicas tomadas em função dos dados e resultados obtidos. Como principais estruturas de decisão temos se então, se não e caso selecione. Exemplo de algoritmo. No exemplo do algoritmo chupar uma bala, ocorre um comando de decisão onde podemos ver aqui no diagrama de bloco que, se a bola for de morango, ele segue um caminho, se não, ele segue outro caminho. Também poderia tomar a decisão com o comando caso. Caso a bala seja de morango, siga por este caminho. Caso não seja de morango, siga por outro caminho. Agora a gente vai para Portugal e vamos ver alguns comandos na prática. A gente vai escrever um algoritmo onde determinado aluno somente estará aprovado se a média for maior ou igual a 6.0. No caso, é a média de 60 ou a média 6 das escolas atuais. Então, acompanhe comigo. Eu vou escrever o código agora na tela de vocês. Vai demorar para mim, mas para vocês não. Eu vou tentar fazer com perfeição para não errar nada, mas eu vou errar alguma coisa porque o meu ambiente sempre me distrai. Então, vamos lá. Acabei. Ao executar o programa, vai ser solicitada a média aí, como planejado. Se a gente digitar uma média igual ou acima de 6, vai dar aluno aprovado. Vamos por 8. Aluno aprovado. Agora, se a gente digitar uma média abaixo de 6, por exemplo, 5, não vai dar resultado final, pois a gente não colocou nenhum caminho a ser tomado. Por isso, isso vai acontecer quando a gente pôr uma média abaixo de 6. Mas a gente vai arrumar isso e a gente vai inserir uma decisão se não no código. Feito isso, vamos executar. Qual a média do aluno? 7. Aluno aprovado. Agora a gente vai para outro caminho, que no caso vamos botar 5, que é abaixo de 6. Aluno reprovado. E, se for 6, aluno aprovado. Outra coisa que a gente pode fazer é deixar o algoritmo um pouquinho mais complexo. Para isso a gente vai inserir mais condições para a decisão do resultado. Então acompanhe comigo as alterações no código. Ou melhor, a gente vai começar esse código do zero praticamente. Neste caso, a gente fez o seguinte: se o aluno tirar 6 ou 7, ele é aprovado, mas recebe a mensagem de que pode melhorar. Se tirar uns 8 ou mais, então ele vai ser aprovado de boa. E se tirar abaixo de 6, o aluno é reprovado. A gente vai executar o código agora. Qual a média do aluno? Vamos botar 6. Aprovado com as calças na mão. Isso é um termo que é utilizado bastante para um aluno que conseguiu passar na média exata ali, quase rodando, entendeu? Agora a gente vai botar uma média de 8. Aluno aprovado sem esforço. E agora a gente vai botar uma média abaixo de 5. Aluno reprovado. Agora, logo a gente já vai iniciar um novo projeto de algoritmo que é a estrutura de decisão. Caso selecione e utilize para testar na condição uma única expressão que produza um resultado, ou então o valor de uma variável em que está armazenado um determinado conteúdo. Vamos ao exemplo. Então, neste programa é perguntado qual o seu sistema operacional, e dependendo da sua resposta, você vai receber determinada resposta, ou seja, caso o seu sistema for Linux, ele vai dar aí sim a Rakudon. Caso o seu sistema for Windows, ele vai botar aqui lixo. E caso o seu sistema for Mac,
seu playboy, filhinho de papai. E caso nenhuma dessas alternativas ocorrer, a opção é dada como inválida, por exemplo, 4, opção inválida. Então a gente pode botar vários casos, tipo, a gente pode literalmente criar um argumento aqui com a máquina, por exemplo, criar situações, escrever novas, pô, qual o seu sistema operacional, o que você usa nele, tipo, aqui a criatividade de vocês pode cantar até o infinito. Então agora a gente vai voltar aos nossos slides. Comandos de repetição. Os comandos de repetição são utilizados quando queremos que um certo trecho do código de um programa seja repetido um certo número de vezes. Aí na tela podemos ver alguns modelos de comandos de repetição e já veremos na prática. Enquanto processar, até que processar, o bloco de operações será executado até que a condição seja satisfeita, ou seja, só executará os comandos enquanto a condição for falsa. Processar, enquanto. Neste caso, primeiro são executados os comandos e depois é realizado o teste de condição. Se verdadeira, os comandos são executados novamente. Se falso, o programa é encerrado. Processar até que. Neste outro caso, primeiro executa o bloco de operações e somente depois é realizado o teste de condição. Se verdadeiro, o fluxo de programa continuará sendo falso. O programa processará novamente os comandos antes da condição. Então a gente não vamos entrar mais em detalhes para a cabeça não ficar confusa e explodir. A gente vai para a prática, que é onde podemos ver claramente como essas estruturas funcionam. Então vamos desenvolver alguns exemplos no primeiro. Vamos criar um algoritmo que irá apresentar números na tela começando do 0 e terminar assim quando chegar no 10. E para isso a gente vai fazer um contador. Então, executando como podem ver, cada número que ele apresentar, ele acrescenta 1 e apresenta novamente. Agora a gente vai para outro exemplo, que é uma tabuada onde é solicitado um número e com esse número a tabuada é apresentada. Então, o programa solicita um número independentemente do número que você digitar. O resultado da tabuada é o número inserido vezes o número de 1 a 10. Então aqui a gente pode botar a tabuada de 100, tabuada de 1000, tabuada do infinito que puder. Então vamos começar com a tabuada do 8, com a tabuada do 9, a do 1, e vamos por 50. Ó, sempre vai ter. Agora, para terminar, a gente vai fazer mais um exemplo. Então, eu acabei criando um código que ele funciona da seguinte forma. Enquanto a idade for menor que 5 ou maior que 150, ele vai ficar fazendo essa pergunta. Informe sua idade. Ou seja, ele vai ficar repetindo essa condição. Agora, se a gente digitar algum número que está entre o meio deles, ele vai simplesmente repetir o número. Vamos botar 151. Vamos botar 1, 2, 3. Botei 2 de novo, mas isso não importa. Agora a gente vai botar um que esteja no meio. 5. Correto, ele vai acabar. E aqui a gente pode fazer um código imenso com uma criatividade gigante, como eu falei a vocês. Então, essa é a última aula do curso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida vocês podem perguntar no grupo de Telegram. Lembre do desafio que eu propus a vocês lá no início lá do jogo da ovelha e do repolho. Quero que vocês me falem no grupo qual outra alternativa para resolver aquele problema. Uma coisa que eu tenho a falar para vocês é: trabalhem com criatividade. Com criatividade vocês vão longe, conseguem criar códigos incríveis. Falo por experiência própria. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o novo módulo e fui!